Agora vocês verão substâncias que se comportam como se fossem cenas tiradas diretamente de filmes de ficção científica. Olhem para isso e isto e também para isto. Isso, na verdade, é de um filme. Bem, isso com certeza não é nenhum truque. E, como sempre, nós preparamos as coisas mais interessantes para quem assistir ao vídeo até o final. Vamos começar, talvez, com um polímero incomum chamado Terminator. Lembrando do enredo da segunda parte do filme homônimo, fica claro o motivo do nome dessa substância. O polímero pode se tornar inteiro novamente se for dividido em várias partes. Outro material com propriedades semelhantes é o plástico autorregenerativo. Basta que ele esteja em temperatura ambiente. As ligações atômicas rompidas se regeneram. Isso acontece em 97% dos casos. Esses milagres são realizados pelos sulfetos aromáticos presentes na composição desse plástico. E aqui está outro material milagroso: Vanta Black, a substância mais preta da Terra. Essa substância incomum é composta por matrizes verticalmente orientadas de nanotubos de carbono. Esses tubos são cultivados artificialmente em papel alumínio em baixas temperaturas. Eles são tão densamente compactados que refletem apenas míseros 0,35 milésimos% da luz, e 99,965 milésimos% da radiação incidente é absorvida por eles. Por isso o Vanta Black é tão preto. Por causa dessa propriedade, percebemos esse material como se fosse apenas uma mancha preta adicionada em um editor de vídeo. Um objeto desse material parece não ter volume, mas sim um misterioso buraco escuro ou apenas uma mancha preta. Nesse material super preto, também não veremos nenhum vínculo. Mesmo que o material seja muito amassado, o olho humano não percebe isso. Outra coisa única é uma tinta que torna as coisas mais resistentes. O material Line X cria longos polímeros que, ao se unirem à superfície do objeto, formam uma camada densa de plástico. Dê uma olhada nesses copos plásticos comuns depois de serem revestidos com Line X. O peso de um cara grandalhão não é problema para eles. O grafeno é o material mais resistente da Terra, 300 vezes mais forte que o aço. Uma folha de grafeno com 1 metro quadrado e apenas um átomo de espessura é capaz de suportar um objeto de 4 quilos. O grafeno pode ser dobrado, enrolado e esticado como um guardanapo. O carbono possui vários alótropos. Alguns, como o diamante e o grafite, são conhecidos há muito tempo, enquanto outros foram descobertos nos últimos 10 ou 15 anos. Vale ressaltar que o grafite, conhecido há muitas décadas, é composto por uma pilha de folhas de grafeno, ou seja, contém várias camadas de grafeno. O grafeno foi descoberto por Konstantin Novoselov e Andrei Geim, da Universidade de Manchester, pelo qual os cientistas russos ganharam o prêmio Nobel. Eles o obtiveram de forma simples. Esfoliavam o grafite com fita adesiva até obterem uma camada com um átomo de espessura. O próximo é o misterioso material Starlight, que já analisamos em um episódio anterior. Racista, se ainda não viu. Resumindo, o ovo coberto com Starlight permaneceu inteiro e líquido mesmo depois de ser aquecido a uma temperatura de 1500 graus. Mais tarde, o porta-voz da National Aeronautics and Space Administration confirmou que o Starlight não é uma farsa e tem possibilidades ilimitadas de uso. Infelizmente, isso nunca foi amplamente utilizado. O inventor detinha os direitos exclusivos sobre o material e, em 2011, levou o segredo da fabricação com ele para o túmulo. Existe também uma classe especial de materiais chamada aerogéis, que é basicamente um gel no qual a fase líquida foi substituída por gás, sendo frequentemente chamado de gás congelado. Sendo um sólido, o aerogel pode ser composto por 98,8% de ar. Ao mesmo tempo, esse material é super resistente, suportando um peso 4.000 vezes maior que o seu próprio. Essa substância extraordinária foi inventada pelo químico americano Stephen Kistler. Imagine,
Isso foi em 1931. Há quase 90 anos, ele publicou em uma revista os resultados de seus primeiros experimentos impressionantes. Nos anos 60, os aerogéis começaram a ser discutidos mais ativamente. O aerogel é um material de densidade e condutividade térmica extremamente baixas. Além disso, é muito leve. 150 blocos do tamanho de um tijolo pesam o equivalente a apenas 4,5 litros de água. O aerogel também possui propriedades únicas de superisolamento. Por exemplo, esta fina placa pode proteger uma flor do fogo aberto. A área mais ampla de aplicação do aerogel é o espaço. Ele é amplamente utilizado por agências aeroespaciais como isolante térmico. E aqui está um material que também gosta de calor: nitinol, ou nitel de titânio, uma liga de níquel e titânio que possui propriedades muito incomuns. Essa substância é capaz de memorizar sua forma original e retornar a ela após ser deformada. O efeito é alcançado aquecendo a liga até 650 graus Celsius. O material é moldado na forma desejada e sua estrutura molecular memoriza essa configuração. Mesmo que seja deformado posteriormente, ele retorna ao estado original. Para isso, é necessário aquecer o nitinol a cerca de 50 graus Celsius. Aqui, este clipe quebrado voltou a ficar inteiro depois de ser colocado sobre o queimador do fogão elétrico, ou este fio que retornou à sua forma original ao ser colocado em água morna. A temperatura de aquecimento varia conforme a liga. Esses óculos podem ser dobrados de qualquer maneira em baixa temperatura, mas, em temperatura ambiente, voltarão à sua forma original. Você se lembra daquele relógio estranho do episódio anterior? Uma substância chamada líquido ferromagnético, que parece ignorar as leis da física, foi usada nele. Ela foi criada em 1963 por um funcionário da National Aeronautics and Space Administration chamado Steve Papel. O cientista enfrentava um desafio: fazer o líquido no tanque de combustível da nave espacial chegar até a abertura onde a bomba o transferia para a câmara de combustão. Então, Papel teve a ideia de adicionar alguma substância magnética ao líquido. O fluido ferromagnético é composto por partículas magnéticas ultra finas, geralmente de ferro. Quando o líquido é exposto a um campo magnético, ele começa a fazer movimentos curiosos e formar estruturas surpreendentes. Eles são chamados de ferrofluidos, neurofluidos. Cada uma dessas partículas é revestida por uma substância tensoativa, que impede que elas se aglutinem. Basicamente, o fluido ferromagnético é uma solução coloidal, uma substância que combina as propriedades de mais de um estado da matéria, neste caso, de líquido e de metal sólido. O fluido ferromagnético tem um coeficiente de atrito muito baixo em contato com um sólido. Ela também pode penetrar em objetos muito pequenos e molhar praticamente qualquer superfície. Galei é um metal que se torna líquido a uma temperatura de 29 graus Celsius, ou seja, ao pegá-lo com as mãos, em poucos segundos você encontrará uma poça quente na palma. Esse metal se parece tanto com o mercúrio que, por engano, cenas com ele até entraram no nosso episódio sobre as propriedades incríveis desse metal. É surpreendente que, se você colocar um pedaço de galho em um copo com líquido quente, ele vai se dissolver diante dos seus olhos. Outra propriedade do galho é seu efeito especial sobre o alumínio, tornando-o extremamente frágil e quebradiço em contato. Porém, o galho também possui benefícios. Ele às vezes é usado em termômetros. Hélio 2. O próprio hélio já é único. É o único gás que se liquefaz na temperatura mais baixa, a menos 269 graus. Mesmo com resfriamento extra, ele se mantém líquido enquanto todas as outras substâncias terrestres se solidificam. Mas isso ainda não é tudo. Em 1937, o renomado cientista soviético Piotr Leonidovich Kapitsa conduziu experimentos fascinantes. Eles mostraram que, a uma temperatura abaixo de menos 271 graus Celsius, o hélio líquido adquire a capacidade de fluir sem qualquer atrito. Esse fenômeno foi chamado de superfluidez. Por exemplo, se você pegar uma fenda microscópica, pela qual a água levaria anos para passar, o hélio a atravessará em questão de segundos. Essa substância surpreendente recebeu o nome de hélio 2,
Outra super habilidade do hélio 2 é formar filmes rapidamente, em superfícies sólidas. Os filmes de líquidos comuns são muito finos e se espalham lentamente pela superfície, devido à alta viscosidade, mas o hélio não tem viscosidade, então esse processo ocorre centenas de vezes mais rápido. A velocidade aproximada é de 20 cm. Agora, olhem para uma substância chamada rubídio superresfriado. Ela é a que mais claramente viola as leis da física, mais especificamente, a segunda lei de Newton. Por exemplo, se você empurrar uma porta para frente, ela vai se mover exatamente nessa direção. Mas o que acontece com o rubídio superresfriado? Resfriado até o zero absoluto, o rubídio se comporta como uma substância de massa negativa. Se aplicar uma força sobre ele, ao contrário da lei de Newton, ele começará a se mover na direção oposta. E você sabe qual é a substância mais incrível que ninguém jamais tocou até agora? É o éter. Antes da era de Einstein, o éter era considerado um fenômeno físico. Por exemplo, Nikola Tesla via um enorme potencial no éter. Sua existência também foi comprovada nos experimentos de Dayton Miller, ainda na década de 30. O cientista americano registrou experimentalmente o vento etéreo das ondas de luz, tornando inválidos os experimentos de Michelson-Morley. Eles provavam a constância da velocidade da luz, base da teoria de Einstein. Miller escreveu para Einstein sobre os resultados de seu trabalho, de 24 anos, que confirmavam a existência do vento etéreo e, portanto, do próprio éter. Mas Einstein ignorou essa informação, pois ela ia contra suas ideias. Não é de se surpreender que, após a morte de Miller, seus trabalhos nunca mais tenham aparecido em nenhuma fonte científica. Mais detalhes sobre isso neste episódio. E por hoje é só. Com qual dos materiais mostrados neste vídeo você gostaria de experimentar em casa? Escreva nos comentários e avalie o vídeo. Se o tema vale a pena, para que a gente saiba que nosso esforço não foi em vão, ative as notificações e até o próximo episódio, que com certeza será uma surpresa para você.